Bem-vindos ao Beijo Barbárie, vou falar com vocês sobre O Sol na Cabeça, do Giovanni Martins. Bom, esse livro aqui eu comprei logo que lançou e um pouco antes do hype. E aí quando teve o hype eu fiquei meio desmotivada de ler, porque eu sempre fico. E aí eu acabei pegando agora. E é um livro muito diferente do que eu esperava. Primeiro eu queria falar um pouquinho sobre o marketing da Companhia das Letras e depois sobre as resenhas que fizeram sobre ele, antes de começar a minha própria resenha. A Companhia das Letras bancou o Giovanni Martins, mas quando você tenta bancar alguém no mercado que é tão diferente das pessoas que ocupam esse espaço, você precisa criar algumas estratégias de marketing. E o que acontece? O Giovanni, ele é vendido como o cara da periferia, que deu voz à periferia, que fala com gírias. E aí você tenta ser moderno nessa questão da linguagem, propor uma abertura nesse sentido, para que você não precise propor uma abertura ideológica. Porque o que o Giovanni fala aqui várias vezes é muito contra o que a maior parte das pessoas acredita. E aí a Companhia das Letras então banca o que é mais fácil, mais palatável para a classe média, e vende o Giovanni como esse autor que é exótico, o que é uma coisa horrível. Porque ele não é exótico, ele é a maior parte, né, da população, se não uma pessoa da periferia, mas uma pessoa comum, que não tem acesso a grande parte dos privilégios que as pessoas de classe alta têm. E aí a gente entra na questão das resenhas feitas. Eu acho que muitas das pessoas que fizeram resenhas, e não digo todas porque é impossível que sejam todas, mas grande parte das pessoas fizeram resenhas que vão muito nessa linha. E aí a gente esquece de debater questões que o Giovanni permite que se debata aqui, que são muito mais importantes do que falar gíria num livro, gente. Eu entendo muito a importância da gente falar sobre a acessibilidade da literatura. Eu acho que esse livro aqui é ótimo de trabalhar em sala de aula, por exemplo. Eu acho importantíssimo a gente desmistificar essa escrita formal e mostrar que a gente pode escrever de várias formas e todas elas são igualmente ricas. Eu acho muito isso. Eu fiquei muito feliz de ler esse livro e as gírias que eu não conhecia eu consegui sacar pelo contexto. E aí a gente vê o quanto a nossa língua é maravilhosa, porque ela nos permite essa compreensão, porque as gírias nada mais são do que neologismos, né, informais. Então, se eu leio Guimarães Rosa e entendo as palavras que ele está criando, por que eu não entenderia o que Giovanni Martins está falando? Que é meu contemporâneo, da minha idade, tá muito mais próximo da minha realidade do que um Guimarães Rosa, por exemplo. É claro que todos esses debates são importantes, eu não estou negando. Mas o Giovanni Martins aqui toca em assuntos sensacionais. E para isso eu vou fazer a mesma divisão que eu fiz lá no Instagram para falar dos contos. O Giovanni, ele tem um tipo de conto que é minoritário em quantidade e outro que é majoritário em quantidade aqui. O minoritário talvez seja um conto que você não esperasse encontrar aqui, que é um conto mais romântico, mais bonitinho, mais fofinho, que são contos meio de reflexão. Então, por exemplo, tem um conto aqui que chama O Caso da Borboleta, que é uma criança que tá aí convivendo com a avó e que ela reflete sobre a questão da lagarta virar borboleta. E a avó fala que se você coloca a mão na lagarta, queima o dedo, e aí ele acha uma hora que ele vai ficar cego, enfim, coisas de criança, sabe? O raciocínio da criança operando com as informações que tem. E esses contos são minoritários aqui, mas eu acho que eles funcionam, assim, eu não gostei particularmente de nenhum deles. Eu acho que o livro do Giovanni é um livro bastante regular com relação à qualidade dos contos. Alguns contos eu amei, favoritei 5 estrelas. Outros eu, assim, se fosse editora do livro, até teria retirado eles da coletânea, talvez, né? Sendo que são 13 contos, não é muita coisa. Mas esses contos, eu acho que eles têm uma função de dar um time, assim, dar um espaço pra gente respirar nessa coletânea, porque os contos do Giovanni refletem muita violência, agressões físicas realmente, proibições de liberdades individuais e também o preconceito, a violência imaterial, mas que não é menos violência por isso. Esses contos eles trazem pra gente uma lembrança. Eu e esse garoto perguntamos para as nossas avós sobre borboletas. Porque hoje eu tenho onde dormir, onde morar, tenho transporte, e esses garotos, né, que de modo geral são homens jovens, né, são protagonistas desses contos,
não tem dinheiro, não tem R$ 2 pra passagem. Em que momento nós nos diferenciamos? Então eu acho que mesmo quando ele fala de coisas mais amenas, ele nos lembra isso, ele nos permite lembrar isso. Porque logo em seguida desse conto vem um conto, que eu vou pegar aqui o nome pra falar pra vocês também, porque eu sou ruim de decorar nome de conto, hein? Que é a história do periquito e do macaco. Que é a história de um policial que proíbe o pessoal da favela de fumar um baseado ali. E no momento em que entra um cara de fora da favela e compra um monte de droga, ele é parado por esse policial, só que o cara é filho de desembargador, dá uma carteirada no policial e vai embora. O policial volta pra favela pra agredir os moradores, pra sanar um pouco desse ego ferido dele por aquele cara que deu a carteirada. Então, você entende como funciona essa construção? É muito massa, assim, como o conjunto funciona nessa coletânea. Eu acho isso bem interessante. E aí, esses segundos contos, né, esse outro tipo que é majoritário aqui e que são todos eles os meus favoritos, né? Então, eu vou citar aqui, eu anotei os meus favoritos. Eu marquei Rolezinho, Espiral, A História do Periquito e do Macaco, O Rabisco, O Cego, Sextou e Travessia. Esses contos, eles têm, como eu disse, majoritariamente protagonistas homens jovens, né? Uma coisa que eu senti falta nesses contos é ter um pouquinho mais de contexto, não só familiar, mas história da vida deles, assim. Os poucos que tiveram, eu achei que o Giovanni soube fazer isso muito bem. Então eu queria que o Giovanni tivesse feito mais, sabe? Esses contos, eles mostram diversos tipos de violência. Então, eles falam sobre a ausência do Estado nas favelas. Eles falam sobre como existe um moralismo de justiça bizarro que leva os moradores a fazerem justiça com as próprias mãos. Essa ausência do Estado que coloca a organização da favela primeiro na mão dos traficantes e depois na mão das milícias. E aí esse confronto por poder, no qual quem sai perdendo é a população local. A relação dessas pessoas, né, com o tráfico, com a milícia, com a polícia, com uma frequência quase cotidiana, né? Então tudo isso tá aqui dentro e tudo isso geram debates incríveis, sabe? O meu conto favorito foi Rabisco. No Rabisco a gente tem um protagonista que é o Nando, o Loki, que a tag dele é Loki, né? Tag, pra quem não sabe, aquela escrita que se coloca nos bichos, chama tag. E ele vai ter um filho, né, em um momento, porque esse conto passa em diversos momentos temporais, e aí eu tô falando os meus contos, os contos que ele falou do background dos personagens foram os meus favoritos. Ele, em algum momento, ele vai ter um filho, a companheira dele engravida, e ele decide que ele não vai pichar mais pra não se colocar em risco, porque ele vai ter um filho. Ele lembra também que o pai dele se colocou numa situação de risco, porque era alcoólatra, e esse vício do pai sempre fez mal a ele e a mãe dele. Então ele não quer que o vício dele em taguear, em fazer essas coisas, esses pichos, faça mal também pra companheira dele e pro filho. E aí um dia ele sai na rua e encontra um menino que ele fala que o moleque é meio, assim, é uma figura que a gente conhece. É aquela figura que vai lá esquerar um negócio, fica, ai, vamos. Se dá errado, o cara corre. Se a gente precisa de ajuda, o cara não sabe fazer, sabe? É a pessoa que tá ali mais pela imagem, pela tentativa de status, do que porque realmente gosta de fazer aquilo, porque curte fazer aquilo. E ele encontra um moleque desse que tá com uma lata, e aí ele decide subir num prédio pra fazer a tag dele. E quando ele sobe, uma mulher grita falando que é ladrão e dispara um tiro em direção a ele. E aí ele fica nesse prédio pensando o que fazer. E é muito curioso como tudo que eu acredito sobre pichação tá ali. Nesse conto, ele demonstra o quanto a pichação é marginalizada e tem que ser. As pessoas falam muito, mas se pelo menos a pichação fosse uma coisa combinada igual grafite. A pichação não existe dentro da legalidade, porque a pichação é uma atitude transgressora. No momento em que legalizarem a pichação, os pichadores vão procurar outra coisa pra fazer. A pichação é uma ocupação de espaço urbano.
muitas vezes em locais que a periferia não tem acesso. É uma questão, sim, de status, de pichar mais, quem picha mais alto, de quem faz aquela tag específica. Então, é uma coisa muito importante pra pessoa, assim, pro pichador, onde fica, como fica a cor, a lata, enfim. E tudo isso tá nesse conto, e aí a comunidade indo contra ele. E aí é engraçado porque assim, ele pensa, eu vou jogar lata e vou falar que eu sou pichador. E ele fala que ele é pichador, né? Mas aí ele reflete assim: acabou não jogando a lata. Pra quem veste a capa da justiça nesse tipo de situação, o pichador e o ladrão têm quase sempre o mesmo valor e o mesmo destino. Fernando estava ligado nisso tudo. Conhece bem seus adversários, resultado de anos dedicados a enfrentá-los. Não os despreza, porque compreende que são essenciais para o funcionamento do jogo. Afinal, tudo isso que é a pichação não teria o menor sentido se não houvesse tantos dispostos a tudo para impedir as cores e os nomes que se espalham nas ruas e propriedades. A partida só é possível quando os dois times estão em campo. Decidiu que era melhor esperar, acalmar o jogo. Se não vissem ninguém, logo metiam o pé. Não sairia com a vitória dessa vez, pois a pastilha continuaria carente de seus traços, mas estava convencido de que em certas ocasiões o empate acaba sendo um bom resultado. Então o que acontece? Ele pensa em avisar, mas ele sabe que pouco importa para essas pessoas se ele é ladrão ou se ele é pichador. Então, pra que avisar, pra que abrir mão daquela lata, né? Eu acredito nisso, eu acho que mesmo o ladrão, existem muitos tipos de ladrão, existem muitas motivações do roubo, e algumas delas eu posso olhar pra pessoa e falar, meu, isso é falta de caráter. Pra outras, não. Pra outras é a ausência desse estado, é a ausência de possibilidade, é a ausência de tudo, é a completa ausência que faz com que a pessoa chegue ao ponto de roubar. Eu acho que esse livro desperta muitos debates. E esse nome não poderia ser melhor, Sol na Cabeça. O Giovanni usa a figura do sol e do calor do Rio de Janeiro como um incômodo e uma agregação. Toda vez que tá calor e as pessoas têm que sair de suas casas, por exemplo, no conto Rabisco, porque tá muito calor e não dá pra dormir, ou quando as pessoas querem ir pra praia, toda vez que o sol incomoda e as pessoas se movimentam por causa desse incômodo, elas se propõem a dialogar com a comunidade. Elas vão encontrar um amigo pra ir pra praia, elas vão andar na rua, encontrar o vizinho e perguntar o que tá acontecendo. Então é muito legal como ele conseguiu unir esses contos também por essa metáfora, sabe? E como ele conseguiu, ele consegue apresentar pra gente o Rio de Janeiro de uma forma muito massa. Porque, assim, muitos desses contos poderiam se passar em outros lugares, mas ele não deixa de nos mostrar o Rio de Janeiro. Então, por exemplo, no Conto Espiral, eu acho que ele dá uma localizada pra quem é de fora de um jeito muito massa, porque as pessoas costumam pegar muito na nossa mão, às vezes, pra explicar esse tipo de coisa, e eu acho isso muito ruim, né? Que eu me sinto subestimada. E eu não acho que o Giovanni subestimou o leitor. Ele diz assim: as pessoas costumam dizer que morar numa favela da Zona Sul é privilégio, se compararmos a outras favelas da Zona Norte, Oeste e Baixada. De certa forma, entendo esse pensamento. Acredito que tenha sentido. O que pouco se fala é que, diferente das outras favelas, o abismo que marca a fronteira entre o morro e o asfalto na Zona Sul é muito mais profundo. É foda sair do beco, dividindo com canos e mais canos o espaço da escada, atravessar as valas abertas, encarar os olhares dos ratos, desviar a cabeça dos fios de energia elétrica, ver seus amigos de infância portando armas de guerra, para depois de 15 minutos estar de frente para um condomínio com plantas ornamentais enfeitando o caminho das grades, e então assistir adolescentes fazendo aulas particulares de tênis. É tudo muito próximo e muito distante, e quanto mais crescemos, maiores se tornam os muros. Maior o acúmulo de desigualdade, da falta de privilégios, né? Então, nesse conto, ele faz um panorama do que é o Rio de Janeiro. Ele nos mostra quais são as possibilidades dentro desse universo que a gente vai passar os próximos contos. Esse foi um livro que eu li em um dia, eu acabei devorando ele. Peguei um dia que e meu dente do siso tava nascendo, eu fiquei em casa de molho e aí eu li, né? Mas foi um dia de semana com trabalho e tudo, então é um livro de rápida leitura. Falsos moralismos, né, gente? Precisa tratar como tão absurdo assim o uso da maconha pelas pessoas? Eu não sei. Eu não sei se é a minha bolha. Mas eu não consigo imaginar que fumar maconha seja algo tão espantoso em 2020. Sabe?
E eu digo isso porque as pessoas falaram com tanto moralismo sobre a representação de drogas nesse livro aqui. E eu acho que a gente tem que exatamente usar isso aqui pra mostrar o quanto não é tudo isso. A guerra às drogas que o Estado promove, que ela só serve realmente pra justificar prisões, pra justificar o gasto de dinheiro público e pra criar um estado de medo que elege esses grandes defensores da bala na cabeça, como o Wilson Witzel no Rio de Janeiro, sabe? Como o João Dória, agressor de professor aqui em São Paulo. Essa guerra às drogas é uma guerra falida. Droga é uma questão de saúde pública, não de segurança. E tratar as drogas de forma moralista nos nossos Instagrams, nos nossos canais, nada mais é do que reforçar essa ideia conservadora e essa ideia que mata tanta gente nas favelas. Não adianta dar a voz a alguém que veio de lá, num livro, e incentivar uma ideia que faça com que essas pessoas sejam mortas, sabe? Não são poucas. E fico curiosa pra saber o que mais Giovanni Martins vai trazer pra gente. Eu acho que esse livro tá longe de ser, nossa, uau, o grande representante do Brasil. Mas eu não acho que a gente pode excluir a importância dele, eu acho que a gente não pode rebaixar a importância desse livro. A questão, não vou falar nem geográfica, mas a questão da localidade, né, do espaço periférico que o Giovanni ocupa e ao modo como ele fala, porque eu acho que isso a gente pode encontrar em autores que discutem coisas muito menos interessantes que o Giovanni. Mas esses debates que ele traz, cara, precisamos falar sobre isso. Bom, pessoal, espero que apesar das minhas reclamações e dos meus sermões aqui, vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam também clicando na bolinha com o meu rosto que vai aparecer aqui. Um beijo e até a próxima.